slide. Eu vou pôr só 4 slides durante a pregação. A proposta do slide é para que te ajude a fixar algumas coisas que para nós é importante nesse culto de ceia. E essa leitura que eu vou fazer primeiro, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu gostaria, se pudesse lá na mesa, se pudesse pôr na linguagem. Nós temos a Bíblia em várias linguagens, mas deixa eu falar primeiro do tema que eu gostaria de desenvolver nesse dia. Legados da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo para a humanidade. Deus vem falando comigo já há algum tempo sobre isso, sobre a palavra legados. E como é um culto de ceia, e eu tive a oportunidade de trabalhar na última ceia também, nós falamos bastante sobre alguns assuntos que no fundo são legados que Deus, o Senhor Jesus deixou para nós na crucificação e na ressurreição. E eu quero trabalhar um pouco isso com a igreja. Entendo que no dia de ceia é um dia que a gente vai ratificar a nossa fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então nós vamos confirmar. Se eu continuo crendo no Senhor Jesus, eu participo da ceia. Se eu não quero mais crer na obra de Jesus, se eu acho que isso é uma coisa ultrapassada, muitas pessoas estão abandonando. Isso chama-se apostasia. Os valores cristãos já não estão sendo mais valorizados como deviam ser. E isso é um sinal da volta de Jesus também, o esfriamento das coisas de Deus. Então, muitas pessoas estão se afastando, mas muitas também estão chegando. Eu tenho pregado já há uns 2, 3 anos sobre isso, que viria tempo que nós vamos ver muitas pessoas se afastando das coisas de Deus, mas também nós vamos ver muitas pessoas chegando, buscando conhecer as coisas de Deus. E nós temos que estar firmes dentro desse movimento. E o que nos fortalece, o que nos estrutura, ou nos dá fortaleza, são os valores cristãos, os princípios cristãos precisam estar avivados dentro de nós. E é nessa condição que eu estou chamando isso de legados da crucificação e ressurreição de Jesus para a humanidade. Um legado é uma coisa preciosa. Quando um pai, quando uma mãe vai ver que está prestes a morrer, eles vão deixando uma série de legados financeiros, emocionais, familiares. Nós vamos transferindo valores preciosos para as nossas famílias. Isso é considerado como um legado. E os legados que Jesus deixou para nós, eles são muito preciosos. E eles são, além de ser preciosos, eles são eternos. E nós temos uma responsabilidade de manter essa chama acesa, de estar falando, pregando sobre estes legados. E eu tenho uma série deles que eu quero pregar. Hoje eu escolhi 3. Eu entendo que esses 3 são o coração dos bens preciosos que Deus deixou para a sua noiva. Mas nós temos mais do que 3. Na próxima ceia, se eu for escalado, eu volto aqui e falo dos outros mais 3. E a gente vai revisando. Esses legados têm que fazer parte da sua vida. E tem uma pessoa que tem a responsabilidade de lembrar você e eu dos legados, para a gente não se perder. E quem é esta pessoa? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem várias responsabilidades dentro da Trindade em relação à noiva. O Espírito Santo é o selo de garantia que Jesus deixou para a noiva não ficar desorientada, a noiva ter certeza que ela vai chegar e vai encontrar com Jesus. É por isso que eu falo nos casamentos, o pai, quando entra com a noiva e vai naquele corredor até chegar lá no altar, o que o pai está representando dentro do mundo espiritual? O Espírito Santo.
E o noivo está lá esperando, e o noivo desce para encontrar com a noiva. Ele não fica lá em cima na plataforma, ele tem que descer 2, 3 escadas, ir no tapete e encontrar com o pai que está trazendo a noiva. Aí o pai entrega, o pai tem que ter certeza que entregou para a mão do noivo certo, ok? Então, o pai, ele se preocupa com todos os detalhes. E aquela caminhada que a noiva faz com o pai dentro da igreja, aquilo representa a caminhada do mundo. E o pessoal todo que está assistindo o casamento está representando o quê? O mundo assistindo a noiva, indo a caminho do Senhor. E eu não sei se você observa que muitos que estão observando o casamento só olham as coisas ruins da noiva. Você já percebeu isso? Ela está mal vestida, não gostei do cabelo dela, ela está toda amarrotada, eu nunca usaria, eu nunca faria parte desse negócio. O mundo é assim. O importante é, não importa o que o mundo fala, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que importa é o que o meu noivo fala. O que importa é o que o meu noivo, entender qual é o trabalho que o meu noivo está fazendo, o que ele está preparando para mim, e o que o Espírito Santo pode fazer para me ajudar, para eu não me perder nessa caminhada e ser entregue nas mãos do noivo. É esse o trabalho que o Espírito Santo tem com a gente. E um dos trabalhos que o Espírito Santo tem, eu quero mostrar para você. E eu vou pedir para você... eu vou pegar nas 2 Bíblias, mas eu queria projetar ali, se puder, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Eu sei que nós temos esse... Eu trouxe as 2 aqui. O texto é 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá no texto primeiro. 2 Timóteo. Estou com 2 Bíblias aqui, já vou me arrumar aqui. Segunda Timóteo, capítulo 1. Eu vou começar a ler com você. A partir do versículo 11. Vou ler nessa versão, depois eu falo como é que está na versão mais tradicional de todos nós. Segunda Timóteo 1:11 diz assim: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. E é por isso que sofro estas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em vós, guarde este precioso tesouro que foi entregue a você. O versículo principal para mim nessa manhã seria o versículo 14. São recomendações de Paulo para Timóteo. E ele diz no versículo 14: guarda o bom depósito. Na sua Bíblia deve estar assim como na outra Bíblia tradicional. Guarda o bom depósito
mediante o Espírito Santo que habita em vós. O que significa essa palavra bom depósito? A palavra bom depósito está mostrando para nós que é um tesouro espiritual que existe dentro de nós, que o Espírito Santo ele tem a responsabilidade de trabalhar isso dentro de nós. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre três joias preciosas que estão dentro desse tesouro. Lá dentro desse tesouro tem mais joias preciosas lá dentro. E quem tem a responsabilidade de cuidar dessas joias e trazer a nossa memória e ensinar a gente como usar essas joias na forma correta é o Espírito Santo. Então, essas joias é que são os legados que Deus deixou para nós, as preciosidades que Deus deixou para nós. E eu queria ler com você o primeiro legado que o Senhor vai deixar para nós. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos falar de 3 legados nessa manhã. O primeiro legado que o Senhor vai deixar para nós, Efésios 1, versículo 7. E se pode pôr o próximo slide lá, depois a gente volta nesse versículo. O primeiro legado chama-se redenção. Não dá para a gente sentar à mesa da ceia sem trazer à nossa memória os valores que nos sustentam, que nos dão vida. E um dos primeiros valores, uma das joias preciosas do cristianismo, chama-se redenção. E a redenção também é considerada como o legado da libertação. Se você não entende o que é redenção, você não está sabendo usar uma das maiores joias desse tesouro chamado legado de Deus, ou depósito das coisas espirituais que Ele deixou para nós. Então, eu quero ler com você Efésios 1:7, que está assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra redenção, ela significa para nós pagar o preço. Jesus pagou o preço da nossa salvação. A palavra redenção, deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. É o ato de libertar alguém mediante o pagamento de um preço. O ato de libertar alguém mediante o pagamento de um preço. No passado, os escravos só tinham um jeito de serem libertos: se alguém pagasse por eles, comprasse um escravo, e se quisesse dar liberdade para ele, dava. Mas como é que um escravo era liberto? Quando alguém o comprava, e se essa pessoa fosse realmente uma pessoa amorosa e entendendo aquilo que ele estava passando, ela podia libertá-lo. Se não comprasse, ele não tinha como ser liberto. E isso era no passado, como se libertavam os escravos. Esse exemplo é muito precioso para nós nos dias de hoje. Foi exatamente essa obra que Jesus fez. Nós estávamos debaixo de uma escravidão, e essa escravidão é a escravidão do pecado, e o pecado gera morte e morte eterna. Se não for resgatado, nós estamos condenados à morte eterna. E redenção, ela tem esse significado: libertar alguém
mediante o pagamento. Agora, vamos ver, podemos voltar lá em Efésios 1, versículo 7, veja que o versículo diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então vamos lá. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Agora eu gostaria de pegar na versão nossa, mais atual, uma Almeida. Veja como que está na Almeida. Na Almeida aqui está melhor a tradução. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Olha só que coisa interessante. O sangue de Jesus é a moeda que resgata o pecado e pode tirar o homem do pecado. E esse sangue só pode ser o sangue de Jesus. E redenção é isso. É o sangue inocente comprando e pagando o sangue que não era inocente e pode resgatar. Então o sangue inocente resgata o sangue que não é inocente. E foi essa obra que Jesus realizou na cruz. E eu vou pedir que você venha comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos indo em direção ao Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Veja só o que está escrito aqui. Pedro dizendo o seguinte para nós na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então mas o versículo 19 diz assim: mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não é qualquer sangue que resgata pecado. Por isso que as religiões, o que elas fazem? Elas copiam algo que acontecia no Velho Testamento, que era o sangue de um cordeiro que se oferecia para aplacar a ira de Deus. E o cordeiro no Velho Testamento era uma tipologia até o dia que chegasse o segundo Adão, um homem trazido por Deus sem pecado e que se oferecesse para morrer pelos pecados da humanidade e resgatar os escravos através do seu sangue. Isso é que é a redenção. E a única pessoa que teve condição de fazer isso foi Jesus. Porque se você olha aqui o versículo 19, Pedro está dizendo assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse é o legado mais valorizado que nós temos que trazer para a nossa vida. Porque foi na cruz do Calvário, na crucificação, que o sangue de Jesus foi vertido por nós. E lá para resgatar a humanidade. E isso é importante a gente trazer de volta para a nossa vida e fundamentar a nossa fé. Agora eu te levo no livro de Romanos capítulo 3. E lá em Romanos capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 23 e o versículo 24. Pode ser na versão tradicional nossa que tá bom. O 23 assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha novamente a palavra redenção. O versículo 23 coloca toda a humanidade debaixo do mesmo nível. Não é porque eu venho de família tradicional, não é porque eu sou próspero, não é porque eu posso ajudar as obras de caridade. Não há essas coisas que vão justificar os meus pecados. Justificar é zerar a dívida que temos com o céu. Cada pecado que nós cometemos, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E as dívidas vão aumentando, as dívidas vão crescendo. E para pagar essa dívida, eu preciso de alguma moeda que me justifique. A Bíblia diz que a única moeda que pode justificar os erros da humanidade chama-se sangue de Jesus vertido na cruz, o Cordeiro de Deus. E o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem uma pessoa debaixo do sol que não carece da glória de Deus. Estão todos debaixo do mesmo nível. Agora a questão é: o que eu quero fazer? Eu quero sair debaixo dessa escravidão. Nós somos escravos. Satanás tem toda a autoridade e controle, porque a quem você obedece, você é servo. Enquanto eu estou escravo do pecado, eu estou obedecendo ao império das trevas. E Satanás tem todo o controle. E nós estamos todos algemados ali, no império das trevas. E o texto 23 é muito claro para nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Aí o versículo 24: sendo justificados gratuitamente, não te custa nada a justificação. Isso é que é graça. Graça é favor imerecido. Deus decidiu exercer a sua graça sobre a humanidade decaída. E Deus fez isso por amor, porque não tem como a gente comprar salvação. Por isso que eu li um texto inicial do nosso culto, mostrando que o Deus verdadeiro, o Deus de letra maiúscula, é Ele que criou os céus e a terra. É Ele que criou você, é Ele que criou a mim, é Ele que criou todo o universo. E não é igual aos outros deuses. Você lembra que nós lemos um salmo hoje aqui? 96. Lembra disso? E olha lá depois na volta você vê. Lá diz que Ele é o Deus de letra maiúscula. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele não é semelhante aos deuses de letra minúscula dos povos. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de criação. Quem é que nos criou? Quem é que tem compromisso com a sua criação? E quem é que se ofereceu para limpar a sujeira que foi gerada da desobediência? E essa pessoa é o Deus que nós servimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi o Filho que foi escolhido para exercer a obra redentora nas nossas vidas. Como é importante eu entender a redenção. Porque se você não entende a redenção, você não entra no gozo das delícias do reino. A peça mais preciosa que nós temos chama-se redenção. A redenção abre a porta para nós mudarmos de mundo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Vamos dar uma olhada nisso, por favor. Colossenses capítulo 1.
versículo 13. Olha o que Paulo está falando aqui para nós. Ele está dizendo o seguinte: Ele nos libertou. Se Ele nos libertou, é porque nós estávamos presos, nós estávamos em cadeias. A mesma coisa quando um escravo, ele está preso ao seu senhor, e se alguém quer libertá-lo, tem que comprar, tem que pagar o preço. No caso da escravidão existia um preço, no caso do pecado existe outro tipo de preço, e o preço é o sangue do Cordeiro inocente. Aí ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Olha novamente a palavra redenção, a remissão dos pecados. E preste atenção para você ver que os verbos, eles estão no passado. A redenção é um fato que já aconteceu. E ela aconteceu aonde? Na cruz do Calvário, que hoje nós estamos comemorando aqui a nossa ceia. Quando eu pego esse cálice, uma das coisas que é para trazer à minha memória foi a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E ele diz: fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Trazer a nossa memória nesses dias que nós estamos vivendo, ela tem uma tendência de esquecer das coisas de Deus e se envolver com as coisas do mundo, e a gente passa horas e horas e horas envolvido com um monte de coisa, e quando a gente vai deitar, a gente fala assim: o que eu aproveitei ficando todas estas horas meditando em coisas que eu não precisava estar fazendo? E nós, quando a gente percebe, a gente vai se esfriando e vai esquecendo das coisas espirituais. E uma delas, que o mundo das trevas faz questão da gente esquecer, é a redenção. Porque a redenção abre portas. A redenção traz à nossa memória que nós não somos mais do passado. Nós somos do presente e estamos caminhando para um futuro glorioso logo mais ali na frente. A redenção traz isso para nós e nos garante, é a certeza, é o anel. Vamos ver, nós estamos lá na caixa de joias, no depósito, nós pegamos esse anel, o anel da redenção. Toda vez que eu olho para esse anel, eu lembro que os meus pecados foram perdoados. Eu não sou mais do império das trevas, eu já fui transportado para o reino do Filho do seu amor, e é lá que está a redenção. O reino do Filho é um reino de redentos. Se você foi rendido, você está dentro desse reino. E veja, o texto, ele vale a pena a gente ficar meditando. A gente tem que olhar para ele. Isso aqui é meditar na palavra, não é ficar lendo só. É você todo dia pegar textos bíblicos e ficar pensando no que ele está querendo transferir para você. Quem instruiu essas pessoas para escrever? Foi o Espírito Santo. Quem é que está lá dentro de você, trabalhando com as joias preciosas dos legados que foram dados? O Espírito Santo. Essa é a tarefa do Espírito Santo: revelar para você, revelar para mim as joias preciosas que foram conquistadas por um preço muito caro. Nós cantamos hoje aqui, o preço foi caro, foi a vida de Jesus. Ele teve que entregar a vida dele pela nossa, porque é aquele sangue que tem poder para tirar a gente de um lugar e levar a gente para um outro lugar. E agora nós estamos desse lado, nós não somos mais deste lado. E muitas vezes a nossa memória, muitas vezes a nossa fé não é tão forte, e a gente tem uma tendência natural adâmica de querer voltar para trás,
voltar para o Egito. Ai, que saudades do Egito. Ai, que saudade das cebolas. Ai, que saudade disso. E quando a gente vê, a gente está todo amarrado de novo lá no império das trevas. Mas nós não somos mais daquele mundo. Nós não temos mais que ficar olhando para trás. Nós temos que andar para frente e não andar para trás. Eu não sou mais do império das trevas. Você não é mais do império das trevas. O senhor do império das trevas não tem mais autoridade sobre você. O mundo mudou, a autoridade mudou. E você vai ver daqui a pouco, eu vou falar qual é o próximo legado. Mas o mundo muda, a autoridade muda. Eu não tenho mais que obedecer às regras do jogo de Satanás e do seu império chamado Império das Trevas. Eu não tenho mais. E eu tenho autoridade para dizer para ele: não, eu não vou mais. Mas quem tem que falar não é você, não é o Senhor, não é o Espírito Santo, é você. Agora, quando você fala, o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele dá power, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunha. Eu sou testemunha que a minha vida mudou. A minha vida é outra. As pessoas não precisam falar. Eu sei que eu mudei. Eu sei que eu não sou mais aquela velha criatura. Eu não vou voltar mais para lá. Eu não tenho mais que prestar conta para esses senhores. E olha o verbo aqui do versículo 13 e versículo 14 na sua Bíblia. O verbo está no passado. Ele nos transportou, já foi. Agora, e veja lá, ele nos libertou, já foi. Eu não tenho mais, eu não consigo largar disso. Eu não consigo. Consegue sim. É porque você ainda não se apropriou pela fé, que uma das ferramentas, outra joia preciosa, é fé em Deus. Se você é uma pessoa que não exerce fé, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Então exerça a sua fé. Repreenda o inimigo na sua vida. Toma uma decisão. Viva, porque você não é mais do império das trevas. Você é do reino de Deus. E é lá no reino de Deus que tem a redenção funcionando. Então você tem que se apropriar dessa vitória que Jesus te deu, que é a redenção. Poderíamos ficar falando várias coisas aqui, mas hoje eu gostaria de tocar nesse ponto. Segunda joia preciosa que eu gostaria de falar rapidamente aqui. Pode passar o slide, por favor? A segunda joia preciosa chama-se Nova Aliança. Nós não sabemos o que significa Nova Aliança. A gente usa a Nova Aliança mais para falar que a gente já não precisa mais ficar olhando as coisas do Velho Testamento e já estamos num outro tempo. Mas eu queria falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais sobre a Nova Aliança. A Nova Aliança, ela só é uma joia que nós temos o direito de colocar se eu passei pela redenção. Se eu tenho convicção que os meus pecados foram perdoados, eu estou justificado pelo sangue de Jesus. E agora eu não pertenço mais ao império das trevas, eu pertenço ao reino do Filho do seu amor. Eu tenho certeza que a redenção está em mim. Eu agora vivo um novo tempo. E agora a redenção me leva para uma nova aliança. Eu não tenho que viver mais nas velhas alianças. Eu tenho que viver uma nova aliança. Como é importante. E a nova aliança, eu coloquei ali, o legado do relacionamento com Deus. Agora eu posso ter relacionamento com Deus. Antes eu não tinha. Eu precisava de que alguém entrasse no meu lugar,
no Santo dos Santos, que primeiro eu trazia um cordeiro, oferecia um cordeiro, eles matavam o cordeiro, pegavam aquele sangue do cordeiro, levava para um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote então era o único que podia entrar lá no Santo dos Santos uma vez por ano, para o perdão dos meus pecados, para apresentar a Deus, para que os meus pecados fossem perdoados, não, fossem cobertos, aguardando a chegada definitiva do Salvador. Não, agora eu não preciso mais disso. Agora eu estou livre para ter acesso direto àquele que me criou. Agora eu tenho liberdade, como fala ali, de relacionamento com Deus. A redenção me leva a relacionamento com Deus. Porque se eu também não tiver relacionamento com Deus, eu tenho problemas sérios pela frente. Então deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. Abra em Lucas capítulo 2, por favor. Esse é um texto que a gente usa muito na ceia. Lucas 22. Capítulo 22. Antes de eu ler Lucas 22, pode deixar marcado na sua Bíblia que eu vou voltar aqui. Eu quero ler um texto que nós lemos na ceia anterior. Jeremias, vamos voltar lá no profeta Jeremias. Eu acho que te ajuda mais e me ajuda também. Jeremias capítulo 31. Vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Profeta. Está profetizando. E ali ele está profetizando algo que hoje você e eu podemos desfrutar, mas que eles não. Eles viram isso pela palavra do profeta e pela fé. Eles creram nisso. Mas olha o que o profeta fala no versículo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei na casa, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, a maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e nos seus pecados jamais me lembrarei. Então, está profetizado que em algum momento para frente, nós teríamos uma nova aliança. E Deus vai escrever no nosso coração, não é mais nas tábuas da lei, vai ser nas tábuas do nosso coração que vai ser impresso todos os mandamentos e as leis do Senhor no nosso coração. Vamos ver, agora sim, eu quero que você venha comigo em Lucas, capítulo 22. E vamos ver o versículo 20. Eu vou ler o 19. Jesus está ceando com seus discípulos. No versículo 19 está assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança
no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, o que o Senhor está fazendo? Ele está dizendo que aquele sangue que foi vertido, aquele cálice, que foi o sangue daquela uva que foi ali, a uva teve que dar a vida dela para quem tomou aquele cálice. Quem tomou, agora já tomou, é o cálice que está lá. Esse cálice, sabe o que ele significa para a gente? A nova aliança no meu sangue. Se você passou pela redenção, agora você também está na nova aliança. Você está com todos os direitos para a nova aliança, mas se não passou pela redenção, você não consegue desfrutar da nova aliança. E a nova aliança é um novo relacionamento com Deus. E vamos avançar. Abra, por favor, Hebreus, capítulo 8, aos Hebreus. Vamos lá ver. Capítulo 8. Vou começar a ler a partir do versículo 6. Gozado que o Novo Testamento, o único livro para os hebreus que está escrito aí é aos Hebreus. E por que, se os hebreus têm todo o Velho Testamento? Ninguém gosta muito de estudar o livro aos Hebreus, porque 99% é Velho Testamento puro, mas é para mostrar para os judeus, porque a noiva é composta de judeus e gentios que nasceram de novo. Os judeus têm dificuldade para entender o Messias, mas muitos já entendem que Jesus realmente é o Messias e já entraram para dentro do reino também, ok? E aos Hebreus explica uma série de coisas para o judeu que ele precisa entender sobre o Messias, e a gente aproveita também isso, que é para nós também. Então, aos Hebreus 8, versículo 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está citando o texto de Jeremias. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu povo, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até aquele maior. Pois para com as iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, nós estamos numa nova aliança. Capítulo 9. Vou continuar, 2 versículos. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo dos Santos, lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna, e ele vai detalhando tudo isso aí.
Versículo 6, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, nem sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho santo lugar não se manifestava, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Vou pular só por causa do tempo. Olha o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, Jesus, com seu próprio sangue, ele vai entrar no Santo dos Santos e vai obter eterna redenção. Eu queria que você olhasse isso, o versículo 12. Presta atenção nesse versículo 12. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Nós fomos justificados, os nossos pecados, por toda a eternidade. O sangue de Jesus, ele tem o poder de justificar a nossa vida por toda a eternidade. Como é importante a gente entender. E agora está aberto o nosso relacionamento com Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Se você continuar lendo o livro aos Hebreus, você vai ver isso. Eu posso conversar diretamente com o Pai através de Jesus. O sangue de Jesus abriu essa porta. Eu tenho liberdade de chegar lá. E olha que interessante que eu vou falar no próximo texto para você. E a próxima joia preciosa dessa manhã, nós vamos ver, pode mostrar o slide, e nós vamos emendar esse na outra, quer ver? A vida eterna. É uma joia preciosa, ela não vai ser entregue para você, ela já foi. Essa joia já está dentro do depósito que Paulo falou para o Timóteo. E o Espírito Santo está ali, trabalhando para a gente entender. A vida eterna já foi instalada em nós, ok? E agora nós temos que entender que essa joia é um legado de esperança, porque a redenção, ela é eterna, Jesus conquistou. E veja que interessante, que eu quero te levar, abra sua Bíblia para nós terminarmos, Mateus. Eu lembro que na ceia passada eu falei desse texto, mas não tive tempo de explicar isso. Mateus, capítulo 27. Esse é o outro legado maravilhoso que nós não podemos esquecer. A vida eterna. Mateus 27. Vou pegar lá no versículo 50. Nós pregamos sobre tetelestai, lembra disso? Está tudo pago, tal. Então, eu vou lá no 50, Jesus está lá na cruz ainda. É o legado da cruz. Mateus 27, 50 diz assim: e Jesus clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Fenômenos naturais aconteceram, sobrenaturais. O véu do templo da primeira aliança,
que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com o sangue do cordeirinho para os pecados da humanidade, agora na hora que Jesus está sendo crucificado, o véu está rasgando, e ele rasga de cima para baixo. Quem vê vídeos e estuda com detalhes sabe, não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo, como se fosse os céus sendo abertos. Agora não era só aquele sumo sacerdote humano, que ainda também era cheio de pecados, mas que ele precisava fazer todo um ritual. Ele entrava uma vez por ano com o sangue de um cordeirinho também. Agora Jesus é o cordeiro definitivo, ele trouxe a redenção, ele nos traz uma nova aliança, e essa porta agora rasga o véu de cima e embaixo, e nós temos acesso direto em Jesus. Agora eu posso falar com o Senhor diretamente, através do nome de Jesus, que é o meu Salvador, que é o meu Redentor. Olha as riquezas que nós temos dentro de nós. Nós precisamos valorizar. A gente acha que riqueza é só a nossa poupança, o dinheiro que a gente acumulou durante tantos anos, as nossas aplicações que vão render tanto por mês para nós. Isso Deus nos deu humanamente, mas nós já estamos caminhando para a eternidade. Deus já nos deu a vida eterna. O Espírito Santo já está morando dentro de nós para avivar valores muito mais preciosos do que simplesmente os valores humanos. E o desejo do meu coração nessa manhã é que nós não sentássemos à mesa sem ter a oportunidade de nós meditarmos um pouquinho sobre essas joias preciosas que estão lá dentro de nós, conquistadas por Jesus. E qual foi o dia que essas joias preciosas entraram em nós? No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, no dia que você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, no dia que você falou: vem morar comigo, Jesus, eu quero você, eu recebo a obra gloriosa da redenção, eu quero um novo tempo, eu quero uma nova aliança, e eu quero experimentar a vida em Ti. Agora você quer ver a prova de que essa joia preciosa chamada vida eterna já está instalada em nós? Continua lendo comigo. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Lê de novo isso comigo. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, por isso que são legados, eu pus lá, legados da crucificação e da ressurreição. Tem legados no dia da ressurreição, porque olha, o versículo 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus ficou 40 dias ressurreto, Ele venceu a morte. Os santos que morreram antes da crucificação, mas crendo no Cordeiro de Deus que viria, também ressuscitaram, entraram para dentro da cidade. Você imagina sem vinhedo? Já trouxe meu pai, viu? Minha mãe também, já estão lá juntinhos. Você imagina eu estou andando na cidade e vejo meu pai e minha mãe andando pela rua? O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus é a primícia da ressurreição, como Paulo ensina. E primícia é uma parte do todo que logo vai vir. Quem é agricultor sabe disso. Primícias são as primeiras frutos que a gente colhe para mostrar para todo mundo, agradecer a Deus pela bênção que deu, mas que agora Ele vai colher um monte de gente que está lá no campo. Então os santos, quando morrem, eles morrem com essa esperança no coração. A vida eterna já está dentro de mim, o poder da ressurreição já está dentro de mim. Que peça preciosa, que joia preciosa
Eu posso ter algum momento difícil, um acidente, alguma coisa desagradável na minha vida, na minha família, mas eu tenho essa joia preciosa guardada dentro de mim. Eu sei que o meu Senhor vem me buscar, e o dia que Ele vier, se por acaso eu já estiver deitado na terra, eu vou levantar, porque os mortos que também creram nisso, ressuscitaram naquele dia da ressurreição de Jesus. Que valor tem isso para a nossa vida? Quanto custa essas coisas? Não tem preço. Essas coisas não têm preço. E a gente só dá valor quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente está lá num hospital e os médicos já desenganaram a gente de tudo. Aí é que a gente para pensar um pouco nisso. Mas você deixou de viver o melhor da sua vida. Quando a gente não se apropria dessas joias preciosas, nós deixamos de viver o melhor que Deus tem. Dificuldade todo mundo tem, todo mundo passa por problemas, mas quando você tem essas preciosidades e o Espírito Santo quer avivar isso dentro de você, são essas coisas que nos dão força para vencer. O Senhor está comigo, os meus pecados foram justificados, eu tenho um relacionamento direto com Deus, eu posso dobrar meu joelho e orar e chamar Deus a hora que eu quiser, em nome de Jesus eu converso com Ele, eu tenho vida eterna, a vida já está garantida, mesmo que aconteça alguma coisa desagradável, eu sei que eu vou encontrar com o meu Senhor, e eu estou caminhando para a vida eterna. Glória a Deus. São essas 3 joias que eu queria apresentar aqui para a nossa meditação. Na outra ceia eu volto. Vou trazer mais 3 joias para vocês. Amém? Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância é que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao 3º dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.